Então o intuito desse vídeo é a gente poder aqui falar, né, rebater alguns argumentos, algumas narrativas da jornalista Amanda Klein, assim como de outros jornalistas também que seguem essa linha de raciocínio muito preconceituosa, assim vamos dizer, com as pessoas que são aí patriotas. Beleza? Então já deixa o seu like aí, já compartilha este vídeo aí com seus contatos, os seus amigos, tá bom? E vamos fazer mais pessoas aí se engajarem em projetos como este, que tem aí o seu cunho educativo, no sentido de educação política, né? Expressar boas ideias e corrigir pensamentos aí que tendem a levar à segregação, ao ódio e ao extremo preconceito, né? E principalmente em momentos assim como a política brasileira passa, né, de extrema insegurança jurídica, também leva aí, né, à intolerância. E não é isso que nós queremos. Eu acho que a tolerância ela é compatível com a democracia e a intolerância é compatível com a ditadura. Beleza? Então vamos aí ao vídeo. Politizando News, um oferecimento TH2MKT, construindo a sua imagem e promovendo a sua marca. Olá, no programa Politizando e Polemizando de hoje, eu trago aí, né, aquela que seria a live, infelizmente não ocorreu por alguns problemas técnicos, e proponho então formato vídeo, para ser mais objetivo. Então vou aqui refutar, né, a narrativa da jornalista Amanda Klein. Como muitos aí já conhecem, ela é fortemente militante à esquerda e muitas vezes, praticamente, acho que toda a participação dela em algum programa, ela foge, né, da questão do jornalismo em si, e ele passa a ser mais, não só a questão da opinião, aí até é normal a pessoa ter opinião, poder expressar sua opinião, só que muitas vezes ela usa termos muito pejorativos e ela acaba sendo generalista demais ao englobar qualquer pessoa que está à direita do espectro político como bolsonarista. E não é bem por aí. E você sente que na maneira qual ela se expressa, ela tem ali, ela utiliza, né, de palavras no intuito de diminuir as pessoas, né, diminuir intelectualmente, ou seja, como for, moralmente, as pessoas que estão aí no espectro à direita. Isso não é legal, não é bacana. Acho que é interessante a pessoa exprimir a sua opinião, seja de direita ou esquerda, mas com respeito às demais pessoas. Nem todo mundo que está à esquerda do espectro político é, de fato, ali uma pessoa que concorde plenamente com pautas progressistas ou que seja ali lulista, de fato. Então nem todo que estará à direita será bolsonarista. Então vamos por aí. Sobre essas movimentações em Brasília, agora com as análises dos nossos comentaristas. Começo com você, Amanda Klein. O Thiago já observou nas imagens algumas autoridades presentes, além, claro, do presidente Lula, da primeira-dama Janja da Silva. Qual é a sua análise a respeito dessas confirmações, dessas participações esse ano desse evento, diante de não confirmações em eventos anteriores? Lívia, a alta cúpula das Forças Armadas estará presente, políticos estarão presentes e se a confirmação acontece nessa data é justamente por causa desse esforço, né, em virtude desse esforço do governo de despolitizar, de tirar essa característica muito forte política que foi dada ao evento nos últimos anos. Agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, e o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês, o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens, né? Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. A gente está sentindo falta dos civis. Olha só que interessante. Nesse trecho, a jornalista disse aí que temos que tirar esse viés politizado, né, que tem aí o 7 de setembro. E aí eu faço uma pergunta a você, espectador aqui do canal, você que já me segue e conhece os meus trabalhos, né? Uma provocação filosófica. É possível despolitizar o 7 de setembro? É possível despolitizar o 15 de novembro, Proclamação da República? É possível despolitizar o 13 de maio? Vamos despolitizar o 13 de maio? Comenta aqui embaixo. Você sabe que data é essa, 13 de maio? Vamos despolitizar o 20 de novembro. Você sabe o que se comemora na data do 20 de novembro? Deixa aqui nos comentários.
que se comemora no dia 13 de maio? O que se comemora no 20 de novembro? Vamos despolitizar também essas datas, não é? É possível despolitizá-las? Vamos nos atentar ao texto. 7 de setembro, ao tema. 7 de setembro, é possível a gente poder aí despolitizar? Não, é completamente impossível, porque o 7 de setembro, assim como o 15 de novembro de 1889, né, são aí datas emblemáticas, assim como 7 de setembro de 1822, né, que é a independência do Brasil, é dado ali o grito de independência, e no 15 de novembro, a proclamação da República. Ambos são atos extremamente políticos, nasceram de um ato político. A essência é totalmente política. O 7 de setembro é ali, então, o rompimento, né, de regras do estamento jurídico de Portugal, e aí nasce o Brasil como nação, como país, como povo, onde ali será criado o seu próprio estamento jurídico, as suas próprias leis, a sua própria Constituição. E aí o sentido de nação, o sentido de povo brasileiro. Então tudo isso começa a nascer a partir do 7 de setembro de 1822. Ou seja, são atos políticos, né, de renovação e atos políticos de rompimento com, né, um governo anterior. Então é um ato extremamente político, nasceu de um ato político. O 7 de setembro, a essência, é um ato político, né? É um ato onde todos os cidadãos brasileiros vão ali comemorar a sua suposta independência. E aí quem me acompanha sabe que eu sempre gosto de frisar que o Brasil nunca foi e nunca será um país independente, tá? Porque primeiro começa com a mentalidade dos nossos governantes, que reflete a mentalidade da maioria do povo brasileiro, que tem essa síndrome, que a maioria, não são todos, tá? Mas a maioria dos brasileiros tem essa síndrome de síndrome servil, sabe? De ser servo o tempo todo de outras nações. Haja vista que o Brasil, ele é estimulado, é financiado por uma Noruega, uma Alemanha da vida, né? Outros países mais, a se manter como um país agrícola, principalmente a China, um dos patrocinadores aí do agronegócio brasileiro. E aí já tem um vídeo anterior, tá? Tá passando no cardzinho aqui em cima, para que você possa aí interar-se um pouco mais sobre o agronegócio. É um negócio da China, literalmente, e ele é bom para quem? Para você? Para mim, cidadão brasileiro? Então assista o vídeo para você saber melhor. Então a questão é totalmente essa. O Brasil teve a sua independência de Portugal, mas assim que teve a sua independência de Portugal, o Brasil ele começou ali a ter relações com a Inglaterra. E ao senhor do Brasil, que já era, né, quando ainda existia o reino de Brasil, Portugal e Algarves, o senhor desses três reinos se chamava Inglaterra. E o Brasil continuou tendo como senhor não mais ali somente Portugal, mas a Inglaterra fortemente, tanto é que foi ela quem ditou boa parte das regras, né, brasileiras, as leis, a questão aí do tráfico negreiro e tudo mais, deve-se, né, o combate com mais afinco, e aí até a própria abolição da escravatura no Brasil, né, foi possível graças à grande pressão que a Inglaterra, o Império Britânico, fazia, né, aqui ao Império Brasileiro. E aí depois que a Inglaterra ela perde ali a sua hegemonia, né, a partir daí da era do imperialismo, no iniciozinho ali do século XX, com a ascensão dos Estados Unidos como, né, superpotência, o Brasil ganhou um novo senhor. Haja visto aí que durante todos os anos 40, 50, 60, 70, os Estados Unidos da América aí mandavam fortemente na política, interferiam fortemente na política do Brasil, econômica, né, a política em si, a maneira como o país é conduzido. E aí hoje não, vamos dizer que a partir de 2002, com a entrada do governo Lula e, né, com mais afinco durante o governo, a transição entre Michel Temer e Bolsonaro, né, a gente teve aí mais poder de influência da China dentro do Brasil. Ficou muito evidente isso durante o governo Bolsonaro, com algumas crises diplomáticas que surgiram, né, e que nos mostraram aí o poder de influência da China aqui no Brasil,
que é o nosso novo grande senhor. Vamos seguir o vídeo aí e analisar a próxima fala da ilustríssima jornalista. De novo, o patriotismo, ele depende do governo de turno, né? Ser patriota para eles depende de quem está no comando do país. Não tem nada a ver com o amor ao país, com o amor à pátria, tem muito mais a ver com um evento político, é uma confirmação. E a gente já pode antecipar a guerra de narrativas e de versões que vai tomar conta das redes sociais hoje. Foi um evento esvaziado, não foi um evento esvaziado, mas é um evento aí, a gente está vendo a Janja e o Lula, eles têm essa participação agora, ele não vai discursar, como eu já disse. Agora, obviamente, quando o governo que está no poder, ele é um governo que valoriza os símbolos nacionais, ele valoriza o sentimento patriótico, e tem uma diferença entre patriotismo e nacionalismo. O patriotismo, ele é uma característica intrínseca, ou seja, está conectada diretamente com o nacionalismo. O nacionalismo é uma vertente ideológica à direita do espectro político, e muitas vezes, né, considerada a extrema-direita, o nacionalismo, tá? E tem outros vídeos meus aqui, é só você procurar aqui no canal, para não ficar muito longo, falando sobre nacionalismo e outras vertentes ideológicas, beleza? Então, tem uma certa distinção entre nacionalismo e patriotismo, mas o nacionalismo engloba aqui o patriotismo. E o patriotismo é o valor, é valorizar os seus símbolos nacionais, que é a bandeira, o hino nacional, o brasão da República, a Constituição Federal, patriotas que estão me assistindo, respeitar, né, a Constituição Federal, sim, senhores, porque a nossa Carta Magna é lutar pela manutenção da nossa democracia, dos nossos valores como povo brasileiro, né, e aí são como nação, nós temos várias aqui nações no Brasil, nós temos vários povos no Brasil, né, para que constitui essa pátria tão grande, tão continental que é o Brasil, né? É a união de vários povos, várias raças, né? Tá? Então, pesca aí. E aí, só fazer um adendozinho rápido, o ufanismo também, muitas vezes, está enraizado, aliás, dentro do nacionalismo, tá? Nem sempre uma pessoa que é nacionalista também ela vai ser ufanista. O ufanismo é o valor exacerbado, é aquela ideia de que tempos antigos eram melhores do que os atuais, porque na minha época tudo era melhor, porque na época da ditadura as coisas funcionavam bem, era tudo isso, era bem melhor do que é hoje, não era essa baderna, não era essa bagunça. Então isso é um certo ufanismo, é um exemplo de ufanismo. Achar que a era antiga era melhor do que a de hoje, né? É achar que os militares são a solução do país, colocariam ordem na casa. Tá? E se você tem esse pensamento, eu sinto te enganar, porque já provaram que não. É uma das instituições mais desacreditadas atualmente. São as Forças Armadas, juntamente com aquele ambiente lá onde as pessoas ficam com aquela capa preta e se sentem deuses. Não é o Olimpo, não. É aquele lugar lá em Brasília que fica próximo ali entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Bom, vamos voltar para o vídeo. Aí a gente relembra também uma campanha que foi feita pelos bolsonaristas, que é o Fique em Casa. Eles não ficaram em casa na pandemia, eles queriam sair às ruas da pandemia para contaminar todo mundo. Eles não viam maior problema nisso, no meio da maior pandemia em um século, mas eles pediram para que seus apoiadores ficassem em casa como um protesto político a esse 7 de setembro. Sobre campanha dos bolsonaristas do Fique em Casa. Olha, eu não sou bolsonarista, não. E apoiei e disseminei a ideia de que não era inteligente ir para as ruas vestido de verde e amarelo, principalmente, sabe, como forma de protesto ou protestar qualquer coisa, porque o outro lado, ou seja, vamos dizer assim, quem está no poder hoje, né, o petismo, ele iria utilizar essas imagens a favor dele, dizendo, tá tudo bem, olha aí, né, temos apoio popular. Então seria um tiro na cabeça, literalmente, a todas as pessoas à direita que fosse aí se manifestar na rua em relação ao 7 de setembro. A melhor manifestação, a mais inteligente, seria mesmo aproveitar o feriado com a família, sair, passear, se divertir, ou ficar em casa, ler um livro, fazer qualquer coisa, menos vestir verde e amarelo e ir para as ruas.
Então isso aí foi uma sacada de mestre, foi bem inteligente, independente de ser bolsonarista ou não, mas aí mostrando o enviesamento, né? Ficou difícil essa palavra agora, né? Enviesando demais aí, né? A narrativa, a opinião dela, passando ali de uma forma muito preconceituosa, os bolsonaristas, né? Olha só que coisa, né? A esquerda pode fazer isso, mas se a direita faz, é preconceituoso, é misógino, aquele monte de coisa que a gente sabe, né? Aquela grande falta de dignidade intelectual que muitos têm, né? Então, aí, esse tipo de coisa aí que a gente vê. Agora, aí você pega a sequência. O patriotismo depende muito de quem está no poder. Na minha opinião, a falta de dignidade intelectual, um argumento todo fala o português claro, né? Cagado, fedido, horrível. Sim, porque, logicamente, o sentido de patriotismo depende muito do governo, né, que está ali atuando. Se, por exemplo, um governo petista que não é patriota, é extremamente internacionalista, é extremamente mercenário, ele vende o país para fora, qual é o sentido de você, cidadão brasileiro, louvar a sua pátria quando você tem um governo que não dá a mínima para você, cidadão, e principalmente para os símbolos nacionais? Vamos analisar quando o PT valorizou os símbolos nacionais. Eu te pergunto aqui, jornalista Amanda Klein, você tem condições de me mostrar quando o PT, o governo Lula e o governo Dilma Rousseff valorizaram os símbolos nacionais, haja vista que nas manifestações patrocinadas pelo partido, a bandeira nacional é um símbolo quase que inutilizável, né? É quase que esquecido no meio deles. Eles não propagam isso. E o hino nacional, eles cantam? Eles têm costume de cantar? Ou é só quando há os protocolos normais, tradicionais dos eventos públicos, né, que aí exige o canto do hino nacional? Mas fora isso, vamos lá, numa convenção do PT, eles botam o hino nacional para tocar no início, na convenção nacional do partido, por exemplo, eles hasteiam a bandeira nacional, ou geralmente, se tiver a bandeira, em alguma arte, em alguma logomarca, onde está a bandeira e a estrela do PT no meio dentro, ou seja, manchando a bandeira nacional, que por ser um símbolo de união, tá? Olha só, não sei se você sabe, jornalista, tá? E demais público, a bandeira do Brasil, ela não é um símbolo e não pertence a grupo político algum. Se vocês não sabem, ela é o símbolo de união que mostra que eu, a senhorita e os demais que nos assistem somos brasileiros. É o símbolo que nos identifica em qualquer lugar do mundo. Nós podemos apontar para ela, e se só o ato de você apontar para ela e botar a mão no peito, qualquer um que estiver em volta já sabe que você é brasileiro. É um símbolo de identificação, de união de povos sobre um único símbolo que é a bandeira nacional. Então esse é uma coisa que eu acho muito interessante. Se o PT diz que o seu governo é de construção e união, o símbolo maior ao qual eles deveriam adotar seria, inegavelmente, a bandeira nacional brasileira e não a bandeira do partido, porque a bandeira de partido nenhum, seja de esquerda, de direita ou de centro, não representa a nação. Nenhum partido político representa a nação. Nenhum partido político representa nem os seus eleitores. Representam simplesmente as suas ideologias, os seus dogmas e os interesses econômicos e políticos dos membros cabeça do partido, tá? Já começa por aí, que nem representação democrática existe de fato no Brasil, porque os partidos políticos não representam o eleitor, eles não correm atrás dos interesses dos eleitores, simplesmente fazem aquilo que os dirigentes partidários acham mais interessante e alinham, né, os seus planos sempre ao governo que está no poder para tirar vantagens, né, sobre o pagador de impostos. Esse momento que a gente, para quem nos acompanha por imagens, você consegue ver mais gente acenando. A Lula está fazendo, a Janja está fazendo um L, né, que não deixa de ser também um símbolo político, mas agora sim você consegue ver gente acenando com as bandeirinhas do Brasil. E vamos ver aí, então, como esse desfile se desenrola. A Janja não deixa de fazer a L, não, a Lula, né? Ela falou a Lula primeiro, ficou muito legal a Lula. Valeu, a Lula. Seu novo nome agora na mídia aí, na internet, novo meme, a Lula. Não deixa de fazer aí o L, né? Não deixa de ser um ato político também. Um ato político também.
significa que o assunto anterior ao qual ela estava tratando, que é o 7 de setembro não ser um ato político, agora é. Entenderam aí a interpretação do português? E quando você fala também é porque tem a mesma relação com o tema anterior. Ambos estão seguindo ali na mesma linha. Então ela acaba de admitir agora que o 7 de setembro é um ato político. Beleza? E que deve continuar sendo político. Não pode ser despolitizado, tá bom? Entenda isso. O 7 de setembro não tem como ser um ato despolitizado. Ele tem que ser político mesmo, porque senão não tem sentido. Entendeu? Se aí o movimento, o dia que comemora-se aí o movimento de independência do Brasil. Mas aí fazer o L é o melhor dos atos políticos e patrióticos, né? Fazer o L é um ato super patriótico. E vestir vermelho no dia 7 de setembro. É incrível. Fazer arminha, tá? Eu falei brincando aqui do L, e fazer arminha também, isso aí é coisa de gente que tem sérios problemas afetivos e precisa de buscar tratamento, tá? Porque tanto o L quanto a arminha, galera, não é símbolo de patriotismo, não é símbolo de democracia, é apenas guerra de facções políticas, guerra de torcidas. É bacaninha, é legal para você fazer zoação na internet com os amigos. Mas quando se trata de dias e temas sérios como o 7 de setembro, realmente é coisa para pessoas que têm problemas afetivos. Mas aí você vê, né, o presidente da República aí e a primeira-dama acenando para os funcionários do governo comissionado, porque tem que estar lá, né? Porque se não for, é demitido, né? Aconteceu isso também aqui na minha cidade, uns tempos atrás. Teve um prefeito que fez isso. Para ele ganhar a reeleição, ele botou todos os comissionados para trabalhar para ele na rua, pedir voto, né? Botar a galera para votar nele, porque senão, né? Tava todo mundo na rua. Aí ele foi reeleito. Sabe o que aconteceu? 2 meses depois, todo mundo foi para a rua do mesmo jeito. Brasil, política brasileira. Vamos fazer uma análise breve aqui. A primeira-dama, a que eles chamam aí de Janja, para você ver como é que o próprio PT não leva a sério o que fala, o que propaga, as suas narrativas. Eu vou ser bem sincero, os marqueteiros do PT são péssimos. Bom, sou profissional de marketing político, né? Posso afirmar com segurança, são péssimos. O Lula só ganhou porque o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Porque pior do que o Lula em marketing, até hoje, o Bolsonaro, ninguém supera o Bolsonaro em ser péssimo em marketing pessoal, né? Então, não tem como dar mérito ao Lula. O Bolsonaro perdeu a eleição para ele mesmo. Mas aí você pega, né, patriotismo. Olha só, a primeira-dama com baita de um vestidão vermelho, que prefere muito mais valorizar o partido, representar o Partido dos Trabalhadores, porque essa é a nação dela, essa é a pátria dela, esse é o simbolismo de patriotismo da primeira-dama, né? Valorizar quem? O Partido dos Trabalhadores, e não a nação brasileira, né? Então, a primeira-dama estava totalmente distoante ali do ambiente, né? Ela não sabe nem o que é patriotismo, te garanto isso. Te garanto com toda certeza. Não sabe. O Lula não sabe, ela vai saber, né? O que é o sentido de patriotismo. E aí tá lá com uma baita de uma roupa vermelha, né? Que para quem realmente é patriota e valoriza esse sentimento, abomina a cor vermelha, justamente porque arremete ao comunismo, à internacional comunista, né? Que tende ali a universalizar todas as políticas globais, né? E subordiná-las à grande mãe Rússia. Nossa, que lindo! Há uma ideia central do comunismo. Imagina eu, brasileiro, abandonar a minha bandeira, o meu hino, os meus valores, os meus princípios morais, para seguir os valores, os princípios imorais, né, de uma outra nação, porque as ideias deles, o jeito deles de governar, de ver o mundo, são superiores aos meus. Eu sou ignorante, eles são extremamente sapientes e poderão dar uma solução à fome, à miséria e à desgraça no mundo. Porra, lindo demais isso. Nem no livro essa merda é linda. Puta merda. E ainda tem gente que lê essa porcaria e venera esse tipo de ideia, né? Interessante. Mas aí vai saber o que tem na cabeça de cada um, né? Se pudesse aí, né, fazer aí uma ressonância nuclear, aliás, uma tomografia computadorizada do cérebro de muita gente, ia ver que a massa cefálica, olha, vai ser difícil achar. Talvez até o telescópio Hubble não consiga encontrar a massa cefálica em algumas pessoas. Mas vamos lá, né? Vamos seguir o vídeo.
Amanda? Não, eu gostaria de fazer isso, um contraponto. Eu percebo muito que a direita vive repetindo isso como um bordão, um clichê mesmo. A esquerda adota a internacional socialista, adota a cor vermelha, não é patriótica. Não... Assim, eu acho que a gente tem que distinguir de uma vez por todas o que são as cores de um país e não de um movimento político e não de um partido, e o que são as cores de um partido político. A diferença essencial entre Lula e Bolsonaro é que o Lula ajudou a fundar o PT, sempre esteve no mesmo partido e sempre militou junto ao PT, que tem, como todo partido político, em todo lugar do mundo, uma cor, uma bandeira, um hino. E isso tem que ser celebrado porque é um movimento político, não importa se você concorda ou não com ele. É que nem time de futebol, gente. Cada time de futebol tem que ser um hino. Quem é corintiano roxo, quem é são paulino roxo, canta aquilo com todo o amor e com toda a emoção. Isso não significa que o corintiano que canta o hino do Corinthians ou que canta o hino do São Paulo não possa ser também brasileiro, patriota e cantar o hino nacional. É que são coisas diferentes. Uma coisa é um time de futebol ou um partido político e outra coisa são as bandeiras, as cores, o hino de um país. Interessante a fala dela, né? Mas parece que não sabe nem o que está falando. Vamos lá. Legal as cores de um partido e as cores de um país. Estamos falando do 7 de setembro, a data de fundação do PT. Porque se é o 7 de setembro, as cores primordiais, como eu falei aí um pouco anteriormente, a roupa da primeira-dama e do presidente, se não for um branco ou um preto que é neutro, obrigatoriamente tem que ser as cores da nação, né? Um vermelho. Vermelho significa luta, significa revolution, la révolution, entendeu? Então significa revolução, né? E aí o povo brasileiro é um povo que, historicamente, ele é muito massacrado e oprimido por seus governantes. E nós temos aí históricos, né, de muito sangue, muita matança nas revoluções que foram feitas no país, na tentativa de se alcançar a liberdade de expressão, a liberdade de culto. Tá? Não sabia disso não. O Brasil é um país que, na nossa história, desde aí das primeiras revoluções, desde a chegada, aí, um pouco antes da chegada da família de Dom João, né, aqui ao Brasil, família real, o Brasil já sofreu algumas revoluções. E depois, né, da chegada da vinda da família real, isso se intensificou muito mais. Né? A partir de 1808, se eu não me engano, que foi a chegada da família real ao Brasil, então muitas coisas se intensificaram, né? Justamente por causa da opressão, a roubalheira, a corrupção, que sempre foi extrema nesse país. Muitas revoluções aconteceram e o povo foi massacrado aqui. Né? Massacrado mesmo, degolado, enforcado, né? Decapitado. Lembra aí do Tiradentes? Então. E aí, o vermelho, ele arremete essa questão de sangue, de luta, revolução. E não existe revolução sem sangue. Não existe revolução sem luta. A revolução do pensamento. A revolução que Mahatma Gandhi implantou na China. Ele não foi morto, mas enquanto as outras pessoas que seguiram a linha de pensamento dele foram mortas e oprimidas. São certas coisas que as pessoas esquecem, né? Mas aí os historiadores capazes, competentes e com dignidade intelectual não esquecem, não. A função nossa é justamente relatar isso para a posteridade, para que as próximas gerações não esqueçam os erros dos seus antepassados e não os cometa novamente, né? Não cometa os mesmos erros, e aí a humanidade nunca progride, né? Não consegue progredir. E aí uma outra provocação filosófica interessante, você pegar aí alguns estudos sobre o comportamento humano, parece que realmente na área do comportamento e do pensamento o ser humano ainda não evoluiu não, né? Porque as mesmas práticas nefastas, o mesmo tipo de comportamento pueril e egoísta perdura desde os primeiros seres humanos, né? Interessante isso. Isso. O que aconteceu com o Bolsonaro é que, como ele nunca teve um partido político para chamar de seu, porque ele ficou transitando entre 7 ou 8 partidos e agora foi parar no PL, também não tinha nada a ver, ele chegou e se apropriou do partido e ajudou a eleger um monte de gente, o que ele fez? Ele sequestrou a bandeira do país, as cores do país e o hino do país e se apropriou como se aquilo pertencesse a ele e todos aqueles que militam junto a ele, que o apoiam, como se o hino, as cores e o país pertencessem somente aos bolsonaristas. Esse é um sequestro do nosso símbolo nacional. Então, são coisas completamente diferentes. Quem canta a Internacional Socialista ou quem levanta a bandeira do PT não quer dizer que você não seja brasileiro, cidadão, patriota e totalmente ciente dos seus deveres e direitos cívicos. Portanto, a gente tem que
desmontar essa falácia de uma vez por todas, porque ela é simplesmente banal, superficial, revela um entendimento superficial da realidade e mentiroso, né, por essência, falacioso. Bolsonaro nunca teve um partido político para chamar de seu. Foi o que a jornalista falou aí. Nossa, estou emocionado. E desde quando tem um partido político, você ter identidade com um partido político é sinônimo de seriedade e respeito no Brasil? Pelo contrário. Fidelidade partidária, para quem é politizado, para quem entende de política, muitas vezes significa que aquele político ele não tem fidelidade, nem honradez, nem hombridade com o cidadão, com o eleitor dele. Porque ele tem fidelidade ao partido e não ao eleitor. A gente tem que parar de uma vez por todas de dizer que a esquerda não é patriota e que a direita é patriota, porque não é verdade. O patriotismo ele não se exerce só com uma bandeira do Brasil enrolada no corpo e apedrejando as sedes dos três poderes. Ele se exerce de uma série de outras maneiras. Nesse momento, as autoridades começam a cantar o hino. Amanda Klein, agora você pegou pesado. Parar de dizer que a esquerda não é patriota? Pelo amor de Jesus Cristo. Sério mesmo, agora eu fiquei irado. Além de perplexo com a sua astúcia em querer, né, montar uma narrativa falaciosa, como você disse que a direita diz, né, propaga. A sua narrativa falaciosa de que pretensamente a esquerda é patriota, aonde? Me mostra em um lugar no mundo, em um único lugar no mundo, onde a esquerda ela é patriota. A Venezuela, porque Hugo Chávez e Nicolás Maduro usam casaquinhos com a bandeira da Venezuela, e é por isso que é patriotismo? Olha, o patriotismo é muito mais do que só utilizar símbolos nacionais. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que o povo é um símbolo da nação também? Não é só a bandeira, não é só o hino nacional, não é só a Constituição, não é só o brasão da República, não são apenas simplesmente as instituições democráticas do país, como respeitar o Congresso, o Executivo, né, e o Judiciário do país, não. O povo brasileiro também é símbolo de patriotismo, é símbolo dessa nação. E então, quando um governo não respeita a liberdade de um povo, não respeita a opinião de um povo, mesmo que não seja apoiador do governo, este governo não é patriota. E a esquerda, em lugar nenhum do mundo, a extrema esquerda, não digo a esquerda como completa, tá? Porque os sociais-democratas, este ainda tem meu respeito. Agora, a extrema esquerda, como existe na Venezuela, existe em Cuba, né, existe na China e existe hoje no Brasil, não respeitam o contraditório, por não respeitar o povo que pensa diferente, a parcela do povo que pensa diferente, não é patriota porque não respeita o povo. E aí? Adotar como o petismo adota, o vermelho como seu símbolo, a bandeira do partido como seu símbolo, onde isso é patriotismo? Vamos falar da esquerda brasileira, porque a nossa realidade me mostra em qual momento da ascensão da esquerda no poder a partir de 2002, com o governo Lula, esse país foi patriótico durante qualquer gestão petista. Nem durante a época dos sociais-democratas, que é o PSDB, o país ele tinha valorização patriótica. O patriotismo só foi exercido no Brasil após a abertura para a democracia, para o aprendizado da democracia, em 1988. Presta bem atenção, o Brasil não... A gente não foi redemocratizado em 1988 para cá, tá? Isso é uma grande mentira histórica. Não existiu democracia antes de 1988 para dizer que o Brasil foi redemocratizado, tá? Então, isso aí é o tema de um livro que eu estou concluindo, tá? O Brasil nunca foi uma democracia antes de 1988 e a partir de 1988 o Brasil ainda está caminhando, está aprendendo o que é democracia, mas ainda está muito longe ainda de descobrir o real sentido de democracia. Pelo menos dentro da filosofia política universal. Voltando ao tema, então,
nem durante a era do PSDB foi centro-esquerda, o Brasil era um país patriótico. Somente no espaço, na janela de 2018 a 2022, o Brasil viveu sentimentos que arremetessem ao patriotismo. Ponto. Se tiver capacidade e condições, me mostra aí e argumenta contra. O patriotismo ele não se exerce só com uma bandeira do Brasil enrolada no corpo e apedrejando as sedes dos três poderes. Ele se exerce de uma série de outras maneiras. Sim, o patriotismo ele se exerce, não é simplesmente, né, como você disse aí, mais uma vez pejorativamente, arremetendo o dia 8 de janeiro, colocando todas as pessoas que são patriotas no mesmo balaio, como se todo patriota tivesse apoiado a invasão ao Congresso no dia 8 de janeiro, né? É essa a tua forma de expor sua opinião. É isso mesmo? Botando todos os cidadãos brasileiros que pensam diferente de você no mesmo balaio de gato ali, como se todo mundo fosse corrupto, safado, canalha. Como se todo mundo fosse marginal, bandido e terrorista. Não é por aí não, cara. Não é bem por aí não. Porque você me ofende dessa forma, eu não compactuei com isso. Como assim? E tantos outros cidadãos brasileiros? Pera lá. Tem mais responsabilidade e respeito nas suas falas? É jornalista, também sou. E aí? Quer dizer nada. Apenas uma profissão, como qualquer uma outra. Dignidade e respeito. Mas vamos se atentar à tua fala. É isso que me preocupa. É esse tipo de gente, assim, esse tipo de comunicador que é preocupante para o processo democrático brasileiro. Né? Porque se bolsonaristas são extremistas, imagina a senhora. Do outro lado do espectro. É tão semelhante a um bolsonarista, só que à esquerda. Né? Intolerante. Não é assim a forma de agir, de pensar? Como exercer o patriotismo? Não precisa você estar numa bandeira, cuspindo em símbolos do partido, criticando, falando que vai matar o Lula, fazendo um monte de besteira, invadindo o Congresso, não. Existem outras maneiras, sim. Mas por que você não citou? Sabe por que você não citou as outras maneiras de ser patriota? Porque você não sabe. Porque você não compartilha desse sentimento. É muito simples, eu acho muito lindo, eu gosto muito disso, cara. Sabe? Das pessoas que agem assim, querem chamar para si uma reputação, uma imagem de autoridade. Né? Algo assim inexpugnável. É lindo, mas é só narrativa, é só falácia. Porque quando você sabe que a pessoa ela tem capacidade de argumentar, de desenvolver ideias com responsabilidade, eu posso te falar uma coisa, isso não está certo. E aí, na sequência, eu tenho que te falar por que não está certo. Por causa disso e disso. Eu tenho que dar o exemplo. Então, quais são os exemplos? Me dá os exemplos aí de exercer o patriotismo. Por que não deu? Aí eu vou te dar aqui, então. Vai ficar mais bonito o negócio, né? Porque eu gosto de ver aquilo que eu prego. Eu prego aquilo que eu vivo. Beleza? Exemplo de você exercer o seu patriotismo sem precisar estar enrolado numa bandeira e cantando o hino nacional pela rua, afora. Simples. Primeiro, sendo um cidadão cumpridor dos seus deveres, para que você seja digno dos seus direitos constitucionais. Respeitando a Constituição, respeitando a lei orgânica do seu município, começa por aí. Se o seu município tem uma lei orgânica, como por exemplo, que é proibido colocar lixo em determinadas áreas urbanas, então respeite. Se não pode jogar papel na rua, não jogue, joga na lixeira. Se não pode estacionar em determinados locais, não estacione, pague um estacionamento ou deixe o carro na garagem, vá de ônibus. Já começa pelas coisas pequenas, pelas coisas simples. Vou te dar outro exemplo de como você ser patriota. Participe das reuniões na Câmara Municipal, no seu município. Vá às reuniões da Câmara Municipal. Faça sua parte. Participe das reuniões democráticas. Saiba o que os seus políticos, os políticos que foram eleitos, estão trabalhando, que estão fazendo. Vá lá participar na Câmara Municipal. Vá até a prefeitura cobrar o seu prefeito as propostas, o plano de governo dele que ele anunciou, que ele divulgou durante as eleições. Isso é ser um exemplo de ser patriota. É lutar para que as políticas públicas, tá? As leis sancionadas, elas sejam cumpridas pelo poder público. É você cobrar as autoridades locais, porque a política de fato ela não acontece em Brasília, senhores que me assistem agora, ela acontece no seu município, na sua cidade. Tá? É cobrar as autoridades responsabilidade, o cumprimento das leis, porque não basta só você, cidadão, cumprir leis.
os políticos também têm que cumprir. Aqui no estado do Rio de Janeiro existe a máfia do reboque. E aí, por que máfia do reboque? Porque o Estado só está interessado em apreender os veículos, os bens dos cidadãos que não pagam o IPVA. E eu não vou entrar no mérito do imposto. Se deve o imposto, o cidadão deve pagar. No entanto, não cabe ao Estado confiscar, roubar literalmente o bem do cidadão, porque o Estado pega o bem, vende, leiloa, fica com todo o dinheiro e não devolve o excedente, porque se há uma dívida a pagar e o carro muitas vezes ele paga a dívida e o excedente, o que sobrou, não volta para o pagador de imposto, dono do veículo não? Não, fica para o Estado. Então isso é roubo, na minha opinião. Isso é roubo qualificado ainda por cima. E aí quando você pega nessas blitz daí que tem do Estado, os reboques não têm documentação, não estão legalizados, as viaturas de polícia que participam ali muitas vezes não estão regularizadas, estão irregulares, às vezes com 4, 5, 6 anos de irregularidade. E aí? Então isso é uma operação legal, quando todo o aparato para fazê-la é ilegal. Então isso é um exemplo de patriotismo, cidadão. É você cobrar das autoridades a responsabilidade devida. E você, cidadão, cumprir os seus deveres. Se a lei manda você pagar o imposto, pague o imposto. Para que você tenha total dignidade para ir lá cobrar. Falar, não, eu estou em dia, estou certo com as minhas obrigações. Agora eu quero que seja cumprido. Eu exijo o cumprimento dos meus direitos. Ficou aí um exemplo, jornalista, de como ser patriota? Galera, esse vídeo ia ficar muito grande, tá? Então eu resolvi ele fazer em 2 partes. Já na semana que vem eu faço a segunda parte dele agora, fazendo o restante do comentário dessa reportagem, né, que a jornalista fez aí ao Jovem Pan News, né, no dia 7 de setembro, aí, durante a cobertura do ato do 7 de setembro, que foi um dia esvaziado, foi um dia lamentável, né, a nossa deletéria política brasileira, a nossa pusilânime nação brasileira, né, pusilânime durante aí esse período que a gente vem vivendo, né, de constantes incertezas jurídicas, políticas, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like, de curtir, compartilhar, dar uma passeada aí pelo canal, tem bastante conteúdo bacana, bastante aulas como essa, sobre como defender os seus valores, os seus princípios. Se você se atentar a cada fala minha dentro desses vídeos, você irá aprender muita coisa sobre política, sobre direito, né, principalmente direito constitucional e filosofia, além do conteúdo histórico que não pode faltar, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Atenção, preste atenção neste recado agora que tenho para você. Suas redes sociais parecem perdidas no tempo, precisando de uma roupagem nova, um visual moderno e atrativo. Mas você não tem tempo, não sabe como produzir artes profissionais e os preços oferecidos pelo mercado de marketing estão fora do seu orçamento. Preste atenção, hein? TH Historiador tem aqui uma dica importante para você, para te ajudar nesse problemão aí. A TH2MKT é uma empresa de marketing digital especialista em promoção de perfis. É isso mesmo. Com serviços profissionais que vão da produção de artes, fotografia, vídeo, copyright, briefing,
até o treinamento de oratória, para você expressar melhor suas ideias e criar mais engajamento com o seu público. Não perca tempo, entre agora mesmo em contato com o WhatsApp que aparece aqui na sua tela e faça um orçamento. A TH2MKT atende todo o Brasil e o exterior. O link de conteúdos para você conhecer os trabalhos da TH2MKT está aqui na descrição do vídeo, tudo bem? TH2MKT, a sua imagem fala por você.